Olá, eu sou o professor Paulo Macedo e vou dar aula para vocês de ciências. O primeiro assunto que nós vamos ver vai ser o ciclo da água ou hidrológico. O ciclo da água ou hidrológico, também chamado por alguns de ciclo da chuva, ocorre da seguinte maneira: a água que está nos lagos, formando os rios, os oceanos e também até os aquíferos, que são as águas subterrâneas, que de alguma forma também acabam brotando na forma de fontes em algum ponto, elas sofrem evaporação, que é um fenômeno físico da passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, ou melhor, de vapor. Este vapor, então, chamado vapor d'água, forma as nuvens que, obtendo condições meteorológicas adequadas, sofrem outro fenômeno chamado condensação, formando então a chuva. Há então a precipitação da água sobre a superfície terrestre, alimentando de novo os rios, os lagos e os oceanos. No entanto, evidentemente que dependendo da temperatura aqui na atmosfera, se houver condições tais que haja um resfriamento muito grande, a água, no lugar de sofrer condensação, vai sofrer uma solidificação, ou seja, as nuvens sofrem condensação, formando água líquida, e essa, por sua vez, sofre o quê? Solidificação, que é a passagem da água do estado líquido para o estado sólido. E vai cair, então, granizo na superfície aqui da Terra, sobre os lagos, nos rios, né? Aqui nós observamos que existe uma pequena indústria. Essa indústria aqui está soltando gases venenosos. Como se é uma indústria, a quantidade de vapores tóxicos que vão para a atmosfera e vão ser absorvidos pela água que cai da chuva, ela vai trazer, evidentemente, esses contaminantes para os rios. Mas, como é uma quantidade não muito expressiva, porque é uma só indústria, o impacto, então, negativo, né, ambiental, não é tão significativo. No entanto, quando nós temos uma área onde essa área é populosa e também industrializada, aí a configuração é outra. Observe que aqui também nós temos os vegetais, né, que sofrem também evaporação, porque eles transpiram, como os animais também transpiram. Esses animais que, porventura, que estejam aqui, os seres humanos, os vegetais, transpiram e essa água também o quê? Evapora. Está aqui, ó, transpiração. Evaporam e vão formar também as chuvas. Aqui, a chuva, quando cai sobre as cidades, se essa cidade, evidentemente, tem muitos carros circulando, esses carros ou motores a explosão, né, que nós chamamos, são os carros automotivos, eles evidentemente queimam combustível de fontes não renováveis, petróleo, gasolina, até o álcool que é de fonte renovável, mas produz CO2. E, além disso, tem as indústrias que produzem grande quantidade de óxido de enxofre, nitrogênio, que são gases venenosos. Esses gases, quando entram em contato com a chuva, com a água da chuva, eles formam ácidos, principalmente o ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido nitroso também, e esses ácidos caem sobre as cidades e começam então a atacar as estruturas de concreto, porque são formadas basicamente por cimento, que é rica em cal, que é um hidróxido, que reage com os ácidos e começa então a haver a degradação dos edifícios, né, das construções, de modo gerais, ok? E além disso, essa chuva ácida, quando cai na superfície da terra, ela acidifica o solo. E isso traz consequências terríveis. Por exemplo, as árvores, além de ser atacadas pelos gases que são ácidos, né, e a chuva ácida que promovem o seu desfolhamento, ela também não consegue brotar. Por quê? Porque o solo se acidificou e ela não consegue então germinar e ela então morre. Da mesma forma,
os lagos, que recebem grande quantidade de chuvas ácidas, sofrem também um envenenamento, matando então plantas e animais aquáticos, pequenos peixes, e a cadeia alimentar que existe aqui, evidentemente, começa então a deixar de existir e tem então um desequilíbrio ecológico muito grande. Observe que os seres humanos também sofrem com isso, porque essas chuvas ácidas, evidentemente, vão diminuir a qualidade da água que estão nos lagos, nos rios, né? E isso, evidentemente, é poluição. Observe, aqui nós temos um motor, tem uma representação muito clara de como é que a poluição do ar interfere justamente na qualidade da água da chuva e, portanto, também depois na qualidade da água que fica nos nossos reservatórios. Observe, aqui nós temos um motor explosão. O que é um motor explosão? É um motor que ele recebe uma faísca elétrica de uma vela, que nós chamamos assim, e ela então faz a combustão da gasolina. Essa gasolina, então, ou que seja até do álcool, enfim, do combustível que aqui esteja, ele promove, então, a produção de gases venenosos. No entanto, esses gases, que promovem também a chuva ácida, quando os carros são novos, eles têm esse esbojo aqui, dentro desse esbojo, que a gente conhece como silencioso, existem, então, catalisadores que inibem a produção dos gases venenosos, fazendo com que esses gases voltem ao seu estado natural, ou seja, o nitrogênio na forma de nitrogênio, o oxigênio na forma de nitrogênio. O problema maior é quando esses carros ficam velhos e a gente troca entre esse silencioso, e quando a gente coloca só esse silencioso, a gente não põe com os componentes internos, que são os catalisadores, que só vem de fábrica. Com isso, então, o nitrogênio que entra no motor reage com o oxigênio a uma pressão grande do motor aqui e forma o óxido de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio, né, reage com o oxigênio do ar, também formando o dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio sobe para a atmosfera e começa então a entrar em contato com a água da chuva, formando ácido nitroso e ácido nítrico, que são dois ácidos poderosos para fazer a corrosão, né, de materiais, até do próprio carro, das estruturas metálicas, corrosão também dos edifícios de concreto, né? E o pior de tudo é que aqui também há liberação do CO2. Normalmente a chuva já é ácida, porque na nossa atmosfera tem o CO2. No entanto, a quantidade de CO2 está aumentando tão significativamente que as chuvas estão ficando muito mais ácidas, comprometendo até a vida aquática dos oceanos. Por que isso ocorre? As chuvas ácidas destroem não só a vegetação, polui também o solo, as fontes de água e corrói as construções. Além disso, os oceanos também estão sendo atacados. Por quê? Porque o pH da água, isso é, a acidez da água dos oceanos, começa então a aumentar muito, porque o pH começa a baixar muito. E isso começa então a destruir as cadeias alimentares, além de destruir os corais, que são formados principalmente por carbonatos. E esses carbonatos entram em contato com esse ácido que está na água, então começam a perecer. Existem então corais vermelhos, cor-de-rosas, amarelos, lilás, e todos eles começam então a perder as suas cores. Por quê? Porque eles estão morrendo. Ficam todos eles brancos. A vida marinha também com ele começa a perecer. Olha só a situação dessa floresta. Essa floresta começou a ser dizimada porque as chuvas ácidas, ao caírem sobre as florestas, atacam as suas folhagens, atacam também o seu caule, o seu tronco, toda a sua estrutura e acidificam o solo, não deixando que elas possam viver, nem que suas sementes também consigam brotar. Aí você diz, mas acontece que isso está tão longe dessas florestas, tão longe das cidades, mas acontece que os ventos trazem essa poluição e trazem as chuvas ácidas para essas regiões de mata. E quando elas caem, então, promove então esse desastre ecológico.
Observe o que aconteceu, veja os noticiários ultimamente que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Houve a chuva negra, e em São Paulo também está caindo chuva negra em algumas regiões. Por quê? Porque a região do Mato Grosso, né, o Pantanal, que está em chamas, lançam vários tipos de gases e fuligem, ou seja, partículas de carvão na atmosfera. E essas então são arrastadas pelo vento, e quando chove então, a chuva se torna negra, ácida e negra, portanto, poluída. Obrigado pela atenção.